tema que nós escolhemos para as nossas reflexões está no livro Vivendo com Jesus. Amélia Rodrigues, neste livro, ela faz um apanhado em 30 capítulos de narrativas de momentos que Jesus viveu quando esteve aqui. E o capítulo de hoje que nós escolhemos para a reflexão foi o capítulo Reino Feliz. Este é o capítulo 6 do livro. E neste capítulo, nós vemos que Amélia Rodrigues ela vai trazer uma parte dessa convivência de Jesus com os seus discípulos, mas particularmente ela faz um destaque para o reino dos céus, quando Jesus fez a abordagem desta vida que nós teremos após a morte do nosso corpo. E aí vamos pensar por que escolhemos falar deste tema. Na verdade, o mês de dezembro é um mês bastante significativo para o cristianismo. Então, é por isso a motivação da nossa escolha por este tema, por estar apresentando tópicos que fazem parte das narrativas da vivência de Jesus quando ele esteve aqui. E a Amélia Rodrigues, ela faz um apanhado inicial neste capítulo, dizendo que quando Jesus ele finalizava o seu périplo do dia, é claro que ele tinha os seus ofícios de trabalho, e depois ele reunia as pessoas para poder também estar apresentando, através das parábolas, lições profundas. E nós sabemos que nem tudo naquela época as pessoas tiveram condições de apreender todo o seu sentido. E quando ele terminava toda esta trajetória do dia, a faina do dia, ele sempre buscava, estando em Cafarnaum, a casa de Simão Pedro para o descanso. Amélia Rodrigues utiliza essa palavra que Jesus buscava o lar de Simão para o descanso. E aí vamos pensar a primeira reflexão desta nossa exposição. Qual seria esse descanso que Jesus buscava? Porque nós sabemos que quando ele chegava à casa de algum amigo, que Simão Pedro era onde ele mais passava o seu tempo, ele sempre reunia os discípulos para poder trazer novas informações. Então, ele terminava com o povo e ainda ia dialogar com estes espíritos, com estes discípulos. E aí vamos pensar também na intimidade deste lar, das lições mais íntimas que Jesus trazia para aqueles que foram eleitos por ele, que nós sabemos que também tinham dificuldades de alcançar a profundidade das informações que ele apresentava. E aí nós podemos fazer uma viagem neste tempo, como se estivéssemos neste momento com a presença de Jesus, a nos esclarecer, a nos trazer lições preciosas, e que certamente nesta presença, esta energia amorosa que nos tocava profundamente, o imo da nossa alma nos deixava deslumbrar por aquela palavra, por aquele olhar meigo, por aquela voz suave, e saíamos daquele momento, certamente, inebriados, tocados de uma emoção diferente, e eu imagino que no nosso íntimo tinha aquele profundo desejo, de fato, de alcançar aquelas lições que ele apresentava.
E tem uma fala de Amélia Rodrigues neste capítulo, de que quando Jesus abria a boca e falava, ela utiliza a expressão pérolas de sabedoria escorriam dos seus lábios. E aí nós queremos dizer à benfeitora Amélia Rodrigues que essas pérolas, elas continuam permeando o nosso viver, tocando os nossos corações. Basta que, de fato, nós nos entreguemos a este momento que traz a mensagem de Jesus para nos alertar, para mais uma vez nos falar, nos fazer o convite para que pudéssemos participar deste reino. E quando Jesus estava naquele momento reunido com os seus discípulos que lembravam as bem-aventuranças, e nós sabemos que até hoje as bem-aventuranças elas não estão muito bem sedimentadas no nosso íntimo, porque ainda passado mais de 2000 anos, não conseguimos penetrar o significado transcendental do que aquelas mensagens estavam reverberando dentro de nós. Se lá atrás nós não tínhamos esse alcance e hoje ainda temos dificuldades também de alcançar este significado das bem-aventuranças, quando é que, de fato, nós vamos penetrar a fundo neste significado? E aí vamos lembrar de algumas bem-aventuranças que Allan Kardec ele nos apresenta em O Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele inicia no capítulo 5, quando ele vem tratar de bem-aventurados os aflitos. É interessante observar que este, nós sabemos ser o segundo capítulo maior do Evangelho, e neste capítulo nós temos 6 tópicos que são escritos por Allan Kardec, mas nós temos 15 tópicos que são escritos pelos espíritos que participam da codificação. Então, são tópicos que foram discorridos por espíritos que foram convidados para estarem trazendo essas reflexões. E aí nós vamos ver neste capítulo algumas informações importantes a respeito da justiça das aflições, das causas atuais e anteriores das aflições, motivos de resignação, o mal e o remédio, bem e mal sofrer, a melancolia, ou seja, é uma série de conteúdos, porque quando a gente pensa no significado da palavra bem-aventurado, ou seja, feliz daquele que passa por aflições. Então, este tópico fez parte de uma das bem-aventuranças que Jesus apresentou para nós. Então, passados todo este tempo, séculos que já atravessamos desde quando Jesus esteve aqui conosco, como é que, diante das aflições, ainda temos dificuldades de vivenciá-las e de estarmos transcendendo ao momento da dor, ao momento da aflição, porque nós sabemos que toda a aflição ela é decorrente de alguma situação que agimos de maneira equivocada, que caímos, e isso pode ser da presente existência ou de existências pregressas. Então, nós temos nesse a primeira apresentação de uma bem-aventurança no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz no capítulo 5. Aí nós pulamos o capítulo 6, porque ele é intitulado Cristo Consolador,
Mas vamos ao capítulo 7, que é Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí nós temos, inicialmente, uma reflexão de Allan Kardec do que se deve entender de pobres de espírito, mas temos, nas instruções dos espíritos, o orgulho, a humildade, a missão do homem inteligente da Terra. E aí vamos refletir do que é este orgulho, o que é esta humildade que Allan Kardec nos convoca para que, de fato, nós possamos alcançar este reino feliz, que é a proposta do capítulo da reflexão realizada por Amélia Rodrigues. Aí vamos para o capítulo 8, dando a sequência do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec ele apresenta bem-aventurados os que têm puro o coração. E aí vamos refletir se de fato o nosso coração é puro. Tem um tópico que é escândalos. Se a nossa mão é responsável por um escândalo, cortai-a. Ou seja, quantas vezes nós nos aproveitamos daquela situação de escândalo para poder obter vantagens. Então, Allan Kardec ele vem também apresentando a simplicidade, a pureza de coração e nos apresenta mais um passo que precisamos avançar para que alcancemos essa proposta do reino feliz. E aí chegamos a um capítulo que eu tenho uma particular preferência, não assim de dizer que é o que eu mais gosto, mas é porque o seu conteúdo ele nos mostra o quanto precisamos estar vivendo estes tópicos para que de fato alcancemos esta proposta de Jesus. Então, capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Já falamos em algum momento, em uma exposição, sobre alguns dos tópicos deste capítulo, que nós temos a afabilidade e a doçura. O item 7, nós temos a paciência. O item 8, obediência e resignação, levando a nós cada vez mais a termos uma compreensão destes momentos de aflições que estamos a viver na nossa caminhada, porque a intenção é que, de fato, possamos, aprendendo estes conteúdos do Evangelho de Jesus, transformá-los em ações concretas, algo que ainda não estamos conseguindo colocar em prática efetiva por conta dessas nossas fraquezas, por conta das situações que se apresentam desafiadoras, que porventura podem estar gerando aflições em nosso cotidiano e, a partir daí, exigindo de nós posturas, comportamentos, ações que ainda temos dificuldades de colocar no plano de ação. E, por fim, das bem-aventuranças, no capítulo 10, Allan Kardec vai trazer para nós bem-aventurados os que são misericordiosos. E neste capítulo, que também apresenta conteúdos relevantes para o alcance deste reino feliz, Allan Kardec vem trazer em mais intimidade sobre o perdão das ofensas, sobre a indulgência, ou seja, a necessidade de olharmos para o outro que nos provocou, que nos causou um dissabor, que nos deixou ansiosos, irritados, como alguém que está enfermo e que de fato necessita da nossa indulgência, necessita do nosso perdão, porque quando reconhecemos que ele está doente,
a benfeitora Amélia Rodrigues, inclusive, coloca a expressão enfermo. Então, estando doente, como é que nós vamos agir em relação a este que se apresenta adoecido, de forma a estar reagindo em relação a tudo quanto ele foi capaz de proporcionar para nós? Daí vem, né, nesta síntese do Evangelho, nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu último capítulo, que é o capítulo maior do Evangelho, que Allan Kardec apresenta uma coletânea de preces espíritas, mas nós temos diversos capítulos que nós fizemos uma breve síntese dessas bem-aventuranças trazidas por Jesus, que requer de nós não somente o conhecimento, não somente saber que o capítulo 5 ele é intitulado Bem-aventurados os aflitos, e que este é o segundo maior capítulo do Evangelho, mas o que Allan Kardec vem traduzir para nós nesta linguagem mais ampliada, onde ele tenta passar informações que se aproximem de nós, é justamente este roteiro que nós deveremos colocar no nosso cotidiano, a fim de podermos alcançar este reino feliz que tanto almejamos. E voltando ao capítulo que Amélia Rodrigues trata deste conteúdo, ela coloca que aquela época em que Jesus esteve diante de todas essas pessoas, cada um desejava a sua paz. É claro que hoje, passado também 2 séculos, nós continuamos desejando a paz. E aí vem um questionamento para que cada um possa responder para si mesmo. O que é que nós estamos fazendo no nosso dia a dia para poder alcançar esta paz que a benfeitora Amélia Rodrigues coloca ali? Que aquelas pessoas desejavam, ansiavam pela paz. Mas isso não difere lá de trás do que hoje nós também estamos desejando. E ela também refere que, além dessa paz, as pessoas elas tinham desejo de um repouso despreocupado na sua velhice. É claro que lá atrás a velhice ela se dava numa idade muito precoce, diferente do que nós acompanhamos hoje. E com esta reflexão de Amélia Rodrigues, vamos pensar também na própria velhice. Se nós já chegamos à idade da velhice, o que entendemos desta idade como oportunidade de amadurecimento que a vida ainda está a nos apresentar, porque vamos chegar a ela certamente com algumas limitações que antes nós não tínhamos. E de que maneira nós lidamos com isso no nosso cotidiano? Mas para aquelas pessoas que eu acredito que muitos que estejam neste momento a nos ouvir, que ainda não chegou a esta idade do envelhecimento, o que tem feito para que, de fato, né, este repouso na velhice venha significar para nós? Porque o repouso não significa que é ficar de braços cruzados, que é ficar numa cadeira de balanço, que é ficar o tempo inteiro à frente de uma televisão, quando nada vai estar fazendo. Não é isso. Mas é justamente este movimento para que determinadas apreensões que possam surgir, elas não aconteçam porque nós trabalhamos no percurso, no transcurso da nossa existência, para não termos que vivenciar estas situações mais apreensivas. Mas Amélia Rodrigues também coloca que naquela época as pessoas elas desejavam
a ajuda confortável diante de uma enfermidade. E aí vamos pensar que quando nós adoecemos, nós também desejamos uma ajuda confortável. E de que maneira essa ajuda vai chegar para nós? É necessário pensar na construção da nossa caminhada evolutiva. Primeiro, que somos seres gregários e que temos essa necessidade de compartilhar com o outro as nossas vivências. Então, não podemos pensar em algo como se somente nós existíssemos no mundo. Então, a existência compartilhada, ela vai requerer de nós uma atenção em relação ao outro, uma presença em relação ao outro, para que, diante de uma situação, como foi colocado o processo de adoecimento, nós tenhamos o auxílio daqueles que foram as relações de amizade que construímos no caminhar individual. E é claro que quando adoecemos, também desejamos de imediato que essa doença ela desapareça. Só que sabemos que nem toda doença ela vai ter esse processo rápido de cura e pode até não nos apresentar uma cura e termos a necessidade de vivermos até o fim das nossas existências. Então, diante de todas essas ânsias das pessoas daquele tempo de Jesus, em que eles ouviam falar de diversas circunstâncias da existência, nunca ouviram falar deste reino dos céus. E por conta disso, quando Jesus começou a apresentar este reino, elas começaram a olhar umas para as outras e também a fazer o questionamento íntimo: que reino dos céus é esse? E aí vamos também nos questionar neste momento: que reino dos céus é esse de que Jesus apresentou para nós há tantos séculos atrás? E que nós ainda não estamos na nossa caminhada buscando alcançar este reino. Então, é uma reflexão que fazemos. E aí lembramos de um dos discípulos de Jesus, que é Tiago. Tiago é aquele discípulo que se destacava como um fiel aos textos das Escrituras, porque ele era um fiel seguidor de Moisés. E em momento nenhum, conhecedor das Escrituras que ele era, o Tiago, ele havia pensado nesta possibilidade de uma vida após a existência do corpo. Ele apenas sabia, diante do que havia aprendido nas Escrituras, de que os bons eles seriam recompensados e os maus seriam punidos. Mas era até aí o que ele tinha aprendido. Ele não havia amadurecido sobre, após essa existência, como é que seria esta recompensa ou esta punição. E aí vamos também refletir para a nossa existência agora. Temos pensado de como será a nossa vida depois da morte? Porque sabemos que desta existência, muito do que estamos fazendo não está construindo ação concreta que vá me levar na bagagem de retorno. Por isso, a necessidade de estarmos refletindo sobre este reino dos céus. E aí vamos pensar nos dois polos apresentados, né, por Tiago em seu conhecimento das leis, o bom e o mal.
Ou seja, se eu sou uma pessoa boa, após o término da minha existência, eu vou ter alguma recompensa. E se eu sou uma pessoa má, eu serei punida por ter sido esta pessoa má. E aí vamos nos colocar na reflexão de que tipo de pessoa eu tenho me apresentado nesta caminhada evolutiva. Eu sou uma pessoa boa? Talvez eu não seja essa pessoa boa que eu almeje ser. Eu sou uma pessoa mais ou menos boa? Ou eu, de fato, nesta minha reflexão íntima, eu me coloco no lugar de uma pessoa má? Ora, é claro que em algum momento esta maldade que faz parte do íntimo de cada um, que lá atrás nós éramos aquela pessoa egoísta, aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa vaidosa, aquela pessoa que só pensava de fato nos interesses pessoais ou, no máximo, ampliando um pouco para a família. Então, nós carregamos isto de toda uma série de experiências que nós já vivemos. Mas Jesus, ele veio mostrar para nós que tudo isso só vai estar trazendo prejuízos, débitos que assumimos e que teremos necessidade de ressarcir em algum momento da vida de cada um. Então, com este conhecimento, nós fomos diminuindo todas essas mazelas. O que a gente tinha de egoísmo, o que tínhamos de orgulho, o que tínhamos de vaidade. Talvez algumas dessas mazelas nós já tenhamos conseguido extirpar por completo do nosso ser, mas algumas elas ainda permanecem. E reconhecendo que eu ainda tenho algumas dessas mazelas, é que requer de nós um investimento para que possamos sair desta condição. E ao invés da punição, que era o que apresentava a lei mosaica, Jesus veio modificar, porque na verdade nós não somos punidos, nós teremos que ressarcir um débito, mas alcançaremos a felicidade que é esse reino dos céus, na medida que formos nos transformando em nossa caminhada. Então, era uma visão nova que Jesus estava a apresentar. Então, era esta visão de espiritualidade que surpreendia. E ele, Tiago, como outros, eles não conseguiam entender como era este tipo de recompensa apresentada por este Pai misericordioso, que é o nosso Pai celestial. Então, de alguma maneira, tinha-se este entendimento da necessidade de se caminhar na direção do bem, mas não se sabia como é que seria dado esta recompensa. Então, é Jesus que chega a nos apresentar esse reino dos céus, que é a recompensa por todas as ações boas que estejamos a praticar em nosso cotidiano. E aí vem Tiago, filho de Alfeu, que disse que estava bastante deslumbrado com todas aquelas informações que Jesus estava trazendo, apesar de que nem sempre ele compreendia aquilo que ele tentava trazer, Jesus estava tentando trazer para o entendimento, porque ele se considerava como uma pessoa que não tinha aquela capacidade de entendimento. Aí vamos refletir mais uma vez na nossa direção. Se lá atrás Tiago, filho de Alfeu, fazia este comentário de que não tinha esta compreensão, como nós nos situamos agora, né? O que Jesus, por exemplo, quis dizer para nós: amai os vossos inimigos?
Sim, porque Jesus nos apresentou esta informação lá atrás. Alcançar o reino dos céus, para este alcance, eu preciso desenvolver este sentimento de amor. Mas este amor ao próximo está incluindo aquele próximo que eu considero como um inimigo. Olha o quanto essas lições de Jesus elas reverberam em nosso íntimo, requerendo de nós uma tomada de atitude, de consciência perante a vida, e nos colocamos numa situação que é semelhante ao que Jesus apresentou há tanto tempo. Por quê? Lá, quando ele disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos, hoje nós sabemos que não conseguimos amar este inimigo. Então, passado 2000 anos, nós ainda não conseguimos estar vivenciando esta lição de Jesus na sua profundidade, na intensidade que se faz necessário. Então, lá atrás, Jesus veio apresentar para nós este reino dos céus, dizendo que você quer, Marisa, você aspira, Marisa, à felicidade? Lina, que também está aí, você quer ser feliz? Mas isso é possível. Para todos nós que aspiramos à felicidade, nós podemos alcançá-la. E aí, a Amélia Rodrigues, ela vem apresentando que esta felicidade, ela vai se apresentar de maneira diferente conforme seja a situação que nós estamos vivendo naquele momento. Digamos que nós tenhamos perdido o nosso emprego. Eu era o sustento da minha família. Ninguém mais trabalhava. Eu perdi meu emprego. Nós vamos passar necessidades. Digamos, se nós estamos passando fome, qual é a felicidade para quem está com fome? É encontrar o alimento, é que chegue à sua mesa o alimento. Digamos para aqueles que estão com sede, qual é a felicidade? Qual é a alegria para essa pessoa? É encontrar um copo de água que possa saciar a sua sede. Digamos aqui nós em nossa exposição já falamos várias vezes a respeito do adoecimento. Quem está doente? Qual é a felicidade para quem recebe o diagnóstico de uma doença? É ter a cura. Para quem está necessitado, é encontrar alguém que possa socorrer as necessidades que está apresentando. Para uma pessoa que é solitária, o que é a felicidade para ela? É encontrar alguém que lhe faça companhia. Então, esta felicidade, ela vai variar de pessoa a pessoa, conforme seja o seu grau de aflição, de dificuldade, de sofrimento. Só que tudo isso é transitório. Porque se hoje eu estou com fome e chega o alimento para a minha mesa e eu sacio a minha fome, eu já vou, no dia seguinte, ter outro tipo de necessidade para que eu possa alcançar a felicidade que eu almejo. Só que Jesus, ele apresentou para nós uma felicidade que não está relacionada à falta de à aflição ou ao sofrimento. Então, este reino feliz, ele vai estar mesmo para aquelas pessoas que estão passando fome, sede, estão doentes, estão solitárias. Ela pode estar vivendo tudo isso e se sentir uma pessoa feliz. Aí é que nós vamos pensar: quantas pessoas que não estão doentes, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm o convívio com outras, seja na família, dos amigos,
E essas pessoas que têm tudo isso, elas não se sentem felizes, elas estão mal-humoradas, elas apresentam desinteresse em torno da existência. Enfim, isso pode acontecer diante de algo que tudo está diante de mim, mas eu não me sinto feliz. Por outro lado, existem pessoas que têm as maiores dificuldades, limitações, doenças, e essas pessoas, elas não se queixam, elas se apresentam alegres, otimistas, joviais e estão sempre com bom ânimo. Olha a palavra que Jesus disse tanto para nós, e eu não me canso de repetir, que é quando ele diz que tem dito para nós todas essas coisas para que nele possamos encontrar a paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, capítulo 16, versículo 33. É Jesus fazendo um convite para nós, que mesmo diante de todas as adversidades que estejamos a viver em nosso cotidiano, que são as aflições, que é bem-aventurados nós que estamos em aflições, porque nós conseguiremos alcançar este reino feliz se tivermos resignação, se tivermos o bem sofrer, que é justamente este acolhimento que nos chega dizendo que aguarde só mais um tempo, isso tudo vai passar. E aí volta Jesus para Tiago a lhe dizer que esta felicidade ela independe daquilo que nós temos em termos do exterior, mas que significa esse estado interior de paz que precisamos galgar no nosso dia a dia, para que a nossa mente ela não fique com sentimento de culpa por alguma ação que tenhamos praticado e que não está condizente com o Evangelho de Jesus. Porque essas informações que o nosso cognitivo já conseguiu aprender, elas ficam gravadas em nossa memória. Só que, quando vamos de encontro a todas essas informações, que são informações que aprendemos com o Evangelho de Jesus, então a ação que vai contrária a este conhecimento vai gerar naquele que tem a consciência desperta o sentimento de culpa. Quando armazenamos esse sentimento de culpa, vamos estar inquietos e a paz não vai se fazer presente. E aí vamos, mais uma vez, trazer um outro questionamento. Se nós temos buscado esse estado interior de paz, essa consciência tranquila, não reagindo frente às provocações que estamos a ter no nosso dia a dia, isso faz parte da trajetória. E aí vamos também perguntar, para que a gente possa responder: que lugar eu vou acessar quando todas essas inquietações tomarem conta de mim, para que eu de fato não perca esta paz, esse sentimento que eu já consegui alcançar? Então, é algo que precisamos saber. Qual é este lugar interior que eu vou conseguir acessar para poder estar em um permanente estado de paz? E aí vem Jesus a nos dizer que o reino dos céus, este reino feliz, ele tem início no coração de cada um de nós. Mas neste coração, quando
Por exemplo, nós optamos pelos valores do bem. Temos feito esta opção a seguir na direção do caminho do bem? Quando nós recebemos um convite para sair do caminho da trilha do bem, qual é a nossa escolha? Vamos seguir por onde a nossa consciência nos direciona ou os chamados contínuos também repercute com anseios e com o desejo de estar também conhecendo aqueles caminhos? Como tenho feito isso no meu cotidiano? Então, são reflexões para estarmos fazendo intensamente na nossa caminhada. Mas o reino dos céus também poderá ser alcançado, conforme falou Jesus, por aqueles que optam pelos valores da justiça. Aí vamos pensar que Deus, nosso Pai, ele é justiça, ou seja, tudo quanto está acontecendo em nós, na nossa existência, é reflexo daquilo que foi a nossa ação. Então, a justiça, quando nós somos convidados ao retorno, passando por situações que não são situações às vezes agradáveis, mas necessárias para a nossa libertação. E aí, enquanto filhos de Deus, que somos cada um de nós, temos sido pessoas justas? Ou eu sou uma pessoa injusta que, em algum momento, me sendo conveniente, eu vou agir na justiça que me interessa? Mas aí vem Jesus também falando que este reino dos céus, ele é possível para aquelas pessoas que optam pelos valores do trabalho. Quando Jesus falou em trabalho, ele falou de um trabalho que não se relaciona a esta ocupação laboral única e exclusivamente, mas é justamente neste trabalho onde estamos a nos dedicar no nosso dia a dia para podermos estar alcançando cada vez mais este reino dos céus, este reino feliz. Não ficamos de braços cruzados, apenas agindo conforme esteja sendo a nossa vontade, a nossa necessidade, aquilo que vai ser conveniente para nós. Mas Jesus também falou que o reino dos céus é possível para todas aquelas pessoas que optam pelos valores da solidariedade. Estamos vivendo ainda este momento mundial de pandemia. O quanto fomos solidários durante este tempo? Será que a nossa solidariedade ela só chega quando há uma situação de calamidade? Ou eu consigo, nas situações mais simples, ser esta pessoa solidária? Porque Jesus nos faz este convite para sermos solidários. E o que é preciso? Eu vou identificar em mim o que eu preciso fazer para me tornar esta pessoa solidária que eu ainda não sou. Ou, se eu já sou, o que eu posso fazer para que cada vez mais eu melhore esta solidariedade? Mas aí não podíamos pensar que Jesus falou deste reino dos céus para aquelas pessoas que fizessem a opção pelos valores do amor. Jamais Jesus deixaria de falar no amor. E aí vamos pensar neste amor a Deus, neste amor ao próximo e neste amor a si mesmo.
Então, nesses valores do amor, eu tenho amado ao meu próximo, e aí vem mais uma vez o chamado para o amor aos inimigos, porque eles também são filhos de Deus como nós. E Deus, o nosso Pai, ele vai se utilizar da mesma bondade com relação a nós e aquele que consideramos os nossos inimigos. Mas aí lembramos de que Jesus também já tinha dito: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se orardes somente para aqueles que vos amam, que recompensa tereis em cada existência para este amor? Aí vimos nesta narrativa do evangelista Mateus o quanto ainda temos a necessidade de fazer o bem àqueles que nos odeiam. Ontem estávamos em uma comemoração de aniversário e ouvimos uma pessoa falar: Fulana odeia cicrana. Essa palavra ódio é algo assim que pesa bastante quando nós ouvimos. Será que é ódio? Ou foi alguma situação que foi criada que eu não gostei, e a partir desse não gostar, eu isolei o outro, esquecendo momentaneamente que esse outro é o nosso irmão, e daí ficamos nesta posição de defensiva, porque ele fez, porque fulano deixou de fazer, mas Jesus está a nos recomendar para fazer o bem a quem nos odeia e para a oração aos que nos perseguem, aos que nos caluniam. Aí vamos refletir com sinceridade em nosso íntimo. Conseguimos orar por aqueles que investem contra nós? Mas se de fato nós desejamos alcançar o reino dos céus, que é esse reino feliz, nós precisamos amar. Amar não somente àqueles que amam a nós, mas também aos nossos inimigos. Aí vamos ver, diante de tudo isso, que não é fácil alcançar o reino dos céus. Mas o fato de não ser fácil não significa dizer que é impossível, porque Jesus, ele reuniu este reino dos céus em alguns aspectos que precisamos pensar, que é o bem, a justiça, o trabalho, a solidariedade e o amor. Vamos fazer uma síntese nessas 5 palavras: bem, justiça, bondade, solidariedade, trabalho e amor. Dessas 5, o que eu já tenho? O que eu não tenho? O que eu não tenho? O que eu posso fazer para poder alcançar? Então, esta é a reflexão que nós deixamos aqui para cada um de nós, ao qual eu também estou inclusa. É estar relacionando estes aspectos que foram levantados por Jesus, que devem ser vistos por nós, que necessitamos estar mudando a partir de agora, de atitude perante a vida. Se não estou sendo uma pessoa justa, eu vou identificar o que eu preciso alcançar para que, de fato, eu passe a ser esta pessoa justa. Porque se eu não fizer isso,
eu vou estar tendo dificuldades de alcançar este reino feliz, que é de fato uma ânsia de cada um de nós. Então, quem assim procede, tendo essa consciência perante a vida, que é necessário mudar essas atitudes perante a existência, está cada vez mais se aproximando desse reino dos céus, mas que está aqui, ó, bem no nosso íntimo, em nosso coração, aguardando a oportunidade de estar de fato alcançando esse reino feliz. Porque todos nós somos originários do mundo espiritual, que é eterno. Se temos esta origem da eternidade, devemos estar buscando aquilo que de fato é eterno para a nossa caminhada. Então, aqueles que estão a buscar a paz, trabalhando em favor da felicidade, vai estar cada vez mais se libertando desta zona de sofrimento e alcançando este reino da paz. Então, Jesus, ele diz para nós que este mundo espiritual, ele é constituído de júbilos, de promessas, de alegrias. Então, se ele disse isso para nós, o que estamos fazendo, queridas irmãs, queridos irmãos, deste tempo da nossa existência? Então, é necessário começar uma viagem. O Natal, ele nos faz este convite, porque é Jesus que renasce para cada um de nós, a nos dizer da necessidade de fazermos esta reflexão íntima para o encontro daquilo que se faz necessário em nosso processo de mudança, para que alcancemos esta paz e o reino feliz que tanto almejamos. Então, se no mundo espiritual existe esse lugar de sofrimento que é reparador, existe também o reino feliz. Então, a cada um de nós, o convite é de avançar na direção da felicidade. Isso, Jesus e o nosso Pai não nega a ninguém. Só que, para podermos alcançar esta felicidade, nós precisamos trabalhar e muito, porque esta felicidade, ela é constituída de renúncias para a nossa própria libertação. Com o que, então, estamos nos ocupando neste nosso cotidiano? É o convite de Jesus, é o convite para que neste Natal nós possamos, com este renascer de Jesus, dar um novo movimento para as nossas existências. E aí vamos trazer uma linda mensagem que foi escrita pela nossa benfeitora Joana de Ângeles, através da psicografia do nosso querido tio Di, que está no livro Lampadário Espírita, um dos livros bem antigos do nosso tio Di, através da benfeitora. Esta mensagem, ela é intitulada Exaltação do Natal, diz a benfeitora. Se já consegues perceber a sublime mensagem do Natal de Jesus, faze um exame dos benefícios que fruís com o conhecimento dele e dos resultados produzidos
na sua vida. Embalados pelo cântico da esperança cristã, rememora quantas lágrimas estancastes, quantos corações vitalizastes com a fé clara e pura. Quantas vezes silenciaste, se ultrajado, se perseguido. Quanto desculpastes, reatando liames de afeto com o ofensor. Quanto pudeste perseverar nos propósitos sadios, apesar das tentações de toda a ordem. Tens elegido a serenidade como a companheira das horas difíceis, o amor como sustentáculo das tuas aspirações, a caridade como norma fraternal e a fé como lâmpada sempre acesa no curso das tuas horas. O Natal evoca o Rei Divino descendo à terra para amar, com uma lição viva e inconfundível de como se devem conduzir os amados que conseguem amá-lo. Esses, os que ensaiam amá-lo, buscam aqueles que não têm tido ensejo de serem amados nem socorridos, convertendo os sentimentos de que se encontram possuídos em alavancas de socorro e de proteção. Se ainda não consegue sentir a glória do Natal de Jesus, vibrar nas fibras mais íntimas do teu ser, porque a tua coleta ha sido de desencantos e tristezas, perversidades e incompreensões. Evoca a história daquele homem que medrou como lírio imaculado, em chavascal odiento, e não se corpuscou, que viveu sitiado pelo sofrimento de todos e não desanimou, que sofreu zombaria e apodo de toda a natureza e não descreu, que se viu a sós, quando mais era convocado ao sentimento, ao testemunho ímpar, e não se fez amargo e nem decepcionado. Recorda-o, simples e majestoso, face crestada pelo sol, cabelos ao vento, pés sangrentos, humilde e nobre, enxugando suor, lavando feridas, limpando raízes morais, acolitado por mulheres mutiladas no seu ideal de maternidade e por homens dominados por miséria sem nome. Elegeu a esses o sem ninguém, a condição de amigos, sem se voltar contra aqueles outros, também infelizes, momentaneamente guindados ao poder ou enganados pela ilusão. Evoca-o e deixa que cheguem ao teu espírito e o penetrem neste Natal as vibrações dele, o amigo, por quase todos esquecido e que jamais se esqueceu de ninguém. Um feliz Natal para todos e muita paz, meus irmãos.